Eu chamo essa mensagem de por que é tão difícil terminar o que começamos. Bem. E eu queria chamá-la de quando você tenta fazer o bem, o mal sempre vem. Mas eu pensei em colocar esse título nela para que fizesse mais sentido mais tarde, quando as pessoas estiverem tentando escolher uma, e elas escolhem de acordo com o título. Mas eu quero começar lhes dizendo algo que aconteceu comigo e eu deveria ser mais esperta depois de todos os anos de ministério e todo o ensino que fiz, mas isso somente prova como nós podemos ser enganados pelo inimigo. Eu espero que isso nos dê uma boa lição. Então, no dia 22 de novembro do ano de 2016, cerca de quase 2 anos atrás, eu escrevi no meu diário, o qual eu atualizo quase todos os dias. Eu realmente tenho tudo que eu escrevi aqui para mostrar para vocês. Eu não vou ler tudo porque demora um pouco, mas eu escrevi que eu estava fazendo um compromisso. Todos digam compromisso. De ser mais generosa do que eu jamais fui em toda a minha vida. E, na verdade, eu realmente gosto de doar. É uma das coisas que eu gosto. Eu realmente gosto de fazer as pessoas felizes. Eu gosto de saber o que alguém deseja e depois surpreender a pessoa com aquele presente. Eu meio que sou assim desde que eu era criança. E então eu acredito que é um dos dons que Deus deu a mim. Assim eu havia decidido que eu queria ser mais generosa naquele ano do que já fui em toda a minha vida. E eu tive um bom começo. Eu até escrevi aqui, quero dizer, eu anotei todos os tipos de escrituras sobre doar e todos os tipos de pensamentos. E, de fato, esse foi o meu compromisso, sabe? Eu estou reafirmando meu compromisso com Deus de ser generosa e ajudar o maior número de pessoas possível. O mundo está cheio de pessoas sofridas e necessitadas e nada é melhor ou mais poderoso do que ajudar essas pessoas. Eu estou ansiosa para transbordar e me destacar em doar e ver Deus trabalhar em meu próprio coração e na minha vida enquanto eu avanço. Então eu escrevi todos os tipos de coisas sobre quando você é egoísta ou infeliz e a melhor maneira de lutar contra a ganância com a generosidade. Satanás odeia generosidade. Eu anotei várias escrituras sobre como ser generoso e ser mais como Deus. E sabe, como na maioria das coisas, você faz um compromisso. Por um tempo está em sua mente, você está prosseguindo e tudo está indo muito bem. Você está animado, mas de repente nós tendemos a ficar ocupados com uma outra coisa. E então nós nos esquecemos. Você sabe do que eu estou falando, você sabe como é. Vou dar-lhe exemplo, e se você não sabe, você vai saber. E assim, então eu entrei nesse período de vários meses em que eu apenas me senti mais gananciosa do que jamais senti. E, quer dizer, eu estava preocupada com dinheiro. Eu estava pensando sobre aposentadoria e o que nós vamos fazer e o que acontecerá se eu chegar ao ponto em que eu não posso fazer o que eu estou fazendo mais e os preços estão subindo e então eu fiquei tão irritada comigo mesma e eu pensei, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa e eu fiquei pensando, o que há de errado comigo? Essa não sou eu não sou assim, não sou mesmo. E então eu meio que consegui jogar isso por terra por um tempo, tirando do meu cérebro, mas logo eu estava novamente pensando, preocupada sobre o dinheiro que era estúpido, isso não é o que eu normalmente faço. E então, e assim, no mês de agosto, no dia 1º de agosto deste ano, Deus então lembrou-me do meu compromisso com a generosidade e Ele mostrou-me tão claramente que tudo aquilo, na verdade, tinha sido um ataque de Satanás para impedir-me de me comprometer e colocar minha mente em outra coisa, sabe? E é assim, como é de costume comigo, Deus me deu uma ótima mensagem que não só ajudou-me, mas agora eu posso pregar para você.
E ele levou-me a Romanos 7, verso 21, onde Paulo diz, ele começa em Romanos 7,15, ele diz, eu não me entendo, o que eu quero fazer eu não faço, a coisa que eu não quero fazer é o que eu sempre acabo fazendo. Qual é o meu problema, o que há de errado comigo, por que alguém faria o que não quer fazer? E se você conhece essas escrituras, você pensa, cara, eu consigo me identificar, eu entendo, sabe? Você se deita na cama pela manhã e faz seus planos para a santidade naquele dia e funciona até você colocar os pés no chão e depois tudo acaba. E então, sabe, e pode ser realmente frustrante quando você realmente quer fazer o bem, sabe? E de alguma forma você simplesmente não consegue, ou se o faz é só por um curto período de tempo. E assim, ouça o que Paulo disse em Romanos 7, 21. Assim eu encontro esta lei, uma regra de ação do meu ser, de que quando eu quero fazer o que é certo e bom, o mal está sempre presente em mim e eu estou sujeito às suas demandas insistentes. Então, em outras palavras, sempre que eu quiser fazer o bem, então eu posso esperar que a oposição está a caminho. Só porque decidimos fazer algo de bom, isso não significa que o inimigo vai estender o tapete vermelho e dizer, ó, querido, deixe-me ajudá-lo. Alguém aqui está se identificando com isso? Certo. Eu vou levantar aqui uma questão. Quantas peças de equipamentos de exercício você possui? Que você usou 2 semanas e agora está jogado em sua casa. Quantos de vocês têm uma matrícula numa academia? Mas você nunca foi lá? Você sabe o que dizem? Conheço um homem que tem uma academia, ele diz para mim que 60% daquelas pessoas que pagam mensalmente nunca aparecem. 60%. Por quê? Algo sempre entra no caminho. Sempre que você quiser fazer o bem. Eu vou colocar desta forma. Toda vez que você estiver fazendo qualquer coisa que ajude você a progredir, o diabo, ele odeia o progresso. Seja no estudo bíblico, algo para melhorar seu casamento, qualquer coisa que possa ajudá-lo a tornar uma pessoa melhor. Pode ser numa decisão de doar mais. Se você tomar a decisão de dizimar, você pode também calcular despesas extras. Você diz, por que fazer isso então? Porque se você conseguir ser consistente e passar por esse pequeno período de tempo, então você entrará num incrível nível de não só você ser uma bênção para outras pessoas, mas ser abençoado em troca. Mas deixa eu te dizer, quando nós fazemos um compromisso, é como se o diabo estivesse dizendo, bem, vamos ver se você realmente fala sério. Que tal uma dieta? Pergunto-me quantas dietas apenas nesta sala as pessoas começaram que duraram até você ficar com fome? Você sabe o quanto é fácil entrar numa dieta no domingo à noite após o jantar? Ou exercício, ou, sabe, seja lá qual for o caso, que tal se comprometer com... Eu vou passar tempo com Deus todas as manhãs antes de sair de casa. Bem, o diabo não se importa quando você começa alguma coisa. Mas ele odeia quando alguém termina, sabia? Na verdade, eu não acho que haja muitas pessoas que realmente terminam o que eu chamaria de destino de Deus para a vida delas. Que elas cumprem plenamente seu propósito e realmente, totalmente são o que Deus quer que elas sejam. Porque, veja, nós vivemos na era das distrações e tem tantas coisas para distrair-nos e chamar a nossa atenção, e hoje em dia mais do que nunca, sabe? Mas eu acho que ouvir isso hoje vai ajudá-lo a perceber que
Isso tudo é artimanha de Satanás para evitar que você seja a pessoa que Deus quer que você seja e tenha aquilo que Deus quer que você tenha. Quantos de vocês acham que é hora de não apenas começarmos as coisas, mas terminarmos? Tudo bem. Então, 1 Coríntios 16, 9. Pois uma ampla porta de oportunidade de serviço efetivo foi aberta para mim. Uma grande e promissora porta e com ela muitos adversários. Eu amo essa escritura. Paulo disse, ok, eu tenho mais uma oportunidade de fazer o bem, mas com isso eu também tenho muita oposição. Eu tenho muitas coisas vindo contra mim. E sabe, Satanás pode vir contra a sua mente, ele pode vir contra o seu corpo físico, ele pode fazer algo para deixar você chateado e perturbado, então você tira sua mente do seu compromisso. E sabe, as maneiras de Satanás nos distrair são ilimitadas. E quer saber, nós temos a sabedoria de Deus e é tempo de nós nos acordarmos. Obrigada, vou conversar com alguém que está me ouvindo aqui, ó. É tempo de nós nos acordarmos e começarmos realmente a fazer o que Deus quer que nós façamos. Amém? Tudo bem. Está pronto? 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não fiquem surpresos ou perplexos com o fogo ardente que está ocorrendo para testar sua qualidade. Como se algo incomum, estranho e diferente para vocês e sua posição estivesse acontecendo com vocês. Porque nós ficamos tão surpresos quando surge a oposição. Bem, eu simplesmente não entendo por que isso está acontecendo. O diabo está dizendo, você realmente fala sério? O quanto você está sendo sincero a respeito disso? Vamos falar sobre distrações. Marcos 4, começando no versículo 14. O semeador semeia a palavra. Bem sabe, é o que eu estou fazendo hoje. O Espírito Santo, que trabalha através de mim, ele está semeando uma boa semente em seu coração para que ela possa produzir uma colheita incrível em sua vida, se você puder aguentar o tempo necessário para deixar enraizar. Amém? Deixa eu te dizer, por toda a palavra que nós temos disponível para nós hoje, e por toda a palavra que tantos de nós ouvimos e ouvimos ano após ano após ano, não há nenhuma desculpa para alguns de nós ainda estarmos fazendo algumas das coisas que estamos fazendo. Permitam-me perguntar, por exemplo, quantas vezes nós ainda precisamos ouvir, seja rápido para perdoar? Sim? Eu amo isso. Eu sei o que isso significa. Quantos entendem isso? Tudo bem. A ira do homem não promove a justiça de Deus. Seja rápido para ouvir, seja lento para falar. Quero dizer, quantas vezes precisamos ouvir a mesma mensagem de novo, e de novo, e de novo, e de novo, antes de nós realmente não temos que continuar ouvindo isso o tempo todo, porque tornou-se um hábito firmemente estabelecido em nossas vidas. Nós ouvimos a palavra, mas nós temos que fazer mais do que ouvir. Tem que se tornar revelação em nossa vida. Ela tem que ir da nossa cabeça para o nosso coração e, na verdade, tornar-se parte da nossa natureza, parte de quem nós somos. Eu acredito que, como crentes em Jesus Cristo, perdoar as pessoas deveria ser parte da nossa natureza. Não é algo que temos que tentar fazer, sermos convencidos a fazer. Nós compreendemos, nós entendemos, nós lemos a palavra, conhecemos o coração de Deus e nós simplesmente não vamos viver com raiva. Não é o que nós vamos fazer. Alguém aqui já teve uma roupa que era muito desconfortável para você? Ok. Bem, eu acho tão interessante que quanto mais velha eu fico, menos disposta eu estou a usar algo que é desconfortável. Eu não faço isso mais.
Eu não me importo se eu não impressionar você, eu não vou fazer isso. Quero dizer, eu costumava usar sapatos e fiz isso por anos da plataforma, era muito idiota usar isso aqui, sabe? E então, naquela época, eles tinham saltos de uns 7 centímetros, mas eu acabei com calos nos meus pés e joanetes em meus pés. Então eu tive que fazer uma cirurgia para tirar aqueles joanetes e algumas vezes eu tive que remover calos cirurgicamente, tudo para parecer bonita. Vamos lá. Bem, quer saber? Hoje eu sou mais inteligente. E quanto mais nós caminhamos com Deus e mais velhos nós ficamos em Cristo. Vamos lá. Então, menos nós desejamos usar algo que não cabe em nós. Eu não estou falando aqui sobre as roupas, eu estou falando sobre... A Bíblia nos fala a respeito das vestimentas de um crente. Coloque os seus sapatos da paz. Coloque o seu capacete da salvação. Coloque o peitoral da justiça. Saiba quem você é em Cristo e caminhe com segurança sabendo quem você é. Andar em paz, estar em paz, fazer tudo o que você puder para manter a paz. Aperte o seu cinto da verdade, caminhe de acordo com a palavra. Colossenses 3, acima de tudo o que colocarem, vistam-se do amor, vistam-se da bondade, da misericórdia. Bem, veja, da mesma forma que eu não posso usar roupas que não me cabem mais, a raiva não me cabe mais, a falta de perdão, ela não me cabe mais. Ser grosseira também não me cabe mais. E de vez em quando, ainda vou usar de alguma insolência, mas não vai demorar muito para eu tirá-la, sabe? Estão bem? E então eu acredito que como crentes em Cristo, quanto mais velhos nós nos tornamos em Cristo, então mais os caminhos do mundo devem ser desconfortáveis para nós. Você está comigo? O semeador semeia palavras. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que têm a palavra semeada nos seus corações. E quando ouvem a palavra, Satanás vem imediatamente, pela força, tira a palavra que foi semeada neles. Então eu quero que você entenda que tudo que você ouviu nesta conferência, o diabo vai tentar tirar de você. Agora você pode contar com isso. E da mesma forma que é lançado em terreno pedregoso, são aqueles que, quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem, aceitam e acolhem com alegria. Isso é tão empolgante! Eu estou na conferência da Joyce. Cara, ela pregou uma mensagem na noite passada sobre perdoar seus inimigos e esta manhã sobre não agradar as pessoas. E agora, esta tarde, outra mensagem boa sobre como terminar o que você começou. Essa foi realmente boa. Bem, o que acontece se você for para casa e ninguém fez o que você pediu para fazer enquanto estava aqui? Você não quer ir para casa, passar pela porta da frente. Eu não posso acreditar nisso. Oh, desculpe, você sabe, blá, 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 blá. Não estou zangada. Eu ouvi uma mensagem na noite passada sobre perdão, mas eu estou brava. Amém? Vamos, você sabe exatamente do que estou falando. Agora eu estou avisando que você vai ser testado. Amém? Eu poderia pregar a melhor mensagem sobre a paz. Mas qual seria a sua reação se você chegasse ao estacionamento e o seu pneu tivesse furado? Eu poderia pregar a melhor mensagem sobre o amor. Mas o que aconteceria se você estivesse tentando sair do estacionamento e... Sim, deixa pra lá. Veja, ouvir aqui é apenas, tão somente, o primeiro passo. Nós ouvimos e ouvimos e ouvimos, mas o que Tiago nos diz? Se você apenas ouve a palavra e não a pratica,
Então você está enganando a si próprio. Então, verso 16 novamente. E do mesmo modo a que é lançado em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e imediatamente a recebem, aceitam e acolhem com alegria, elas ficam entusiasmadas e elas não têm raiz profunda em si mesmas. Então elas permanecem por pouco tempo e quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, veja, eu amo isso. Às vezes o inimigo vem atrás de você apenas e simplesmente porque você está tentando aprender a palavra. Por nenhum outro motivo. Você não precisa ficar se perguntando por que isso está acontecendo comigo. Você está tentando fazer o certo. Está tentando fazer algo de bom. E o diabo realmente odeia o seu progresso. Então ele vai de todo jeito tentar garantir que você se esqueça mais rápido do que você recebeu. Elas imediatamente se ofendem, ficam incomodadas, indignadas e ressentidas, e elas tropeçam e caem. Aqui é semeada entre os espinhos, são aquelas que ouvem a palavra, mas as preocupações, as ansiedades do mundo, as distrações da época, o prazer e o deleite, o falso encantamento do engano das riquezas, os anseios e os desejos apaixonados por outras coisas, sufocam e paralisam e silenciam a palavra, tornando-a infrutífera. Sabe como você pode tirar o máximo proveito aqui hoje? Porque, para ser sincera, se você veio só para ver como é ao vivo a senhora da TV, sabe, eu não sei, mas seu tempo deve ser muito valioso para que você o invista aqui e depois vá para casa sem ser diferente do que você era antes de vir? Não faça isso. É uma perda de tempo fazer isso. E mesmo para mim, que tenho o privilégio de ser professora, porque no momento em que eu chego aqui para te ensinar, eu provavelmente não só preparei essa mensagem, mas eu passei por ela pelo menos 4 ou 5 vezes. Então, eu ensaiei essa mensagem agora cerca de 5 vezes eu mesma, além de pregá-la. Então, é melhor ver uma mudança em mim também. Ok? Então, aqui está o caminho para você obter o máximo benefício do que está ouvindo. Em primeiro lugar, reestude o material. Não pense que você entendeu só porque você ouviu. Se você fez alguma anotação, se você anotou qualquer uma das escrituras, se você comprar uma cópia gravada dessas mensagens, tudo que você fizer para reouvir esta mensagem, de novo e de novo, vai te ajudar a absorvê-la. Na noite passada eu falei sobre a importância de perdoar as pessoas e eu disse que eu tenho um bom livro chamado Faça um Favor a Si Mesmo e Perdoe. Bem, não pense que você sabe tudo o que há para saber sobre perdoar as pessoas porque você ouviu essa mensagem ontem à noite ou porque você tem as escrituras sublinhadas, a menos que você seja muito rápido para perdoar. E pode dizer honestamente, não há ninguém no planeta com quem eu esteja zangado, então você seria um bom candidato a comprar este livro e lê-lo, e lê-lo, e lê-lo, e lê-lo, até tornar-se parte de você. Um dos nossos problemas hoje é que existe disponibilidade demais. Então, nós ouvimos hoje, e depois, amanhã de manhã, ouvimos outra coisa, vamos à igreja no meio da semana e ouvimos outro sermão, e depois, no domingo, nós ouvimos um sermão diferente. E então nós vamos para a próxima conferência que vem para a cidade, há mais 4 ou 5 outros assuntos. E assim pensamos que porque estamos ouvindo muito, que nós entendemos. Mas honestamente, nós precisamos passar mais tempo em uma única coisa. Nós gostamos de coisas novas um pouco demais, sabe? E o que precisamos fazer é ficar em algo até que nós realmente o saibamos. Eu chamo essa mensagem de por que é tão difícil terminar o que começamos. Bem. E eu queria chamá-la de quando você tenta fazer o bem, o mal sempre vem. Mas
eu pensei em colocar esse título nela para que fizesse mais sentido mais tarde, quando as pessoas estiverem tentando escolher uma, e elas escolhem de acordo com o título. Mas eu quero começar lhes dizendo algo que aconteceu comigo e eu deveria ser mais esperta depois de todos os anos de ministério e todo o ensino que fiz, mas isso somente prova como nós podemos ser enganados pelo inimigo. Eu espero que isso nos dê uma boa lição. Então, no dia 22 de novembro do ano de 2016, cerca de quase 2 anos atrás, eu escrevi no meu diário, o qual eu atualizo quase todos os dias. Eu realmente tenho tudo que eu escrevi aqui para mostrar para vocês. Eu não vou ler tudo porque demora um pouco, mas eu escrevi que eu estava fazendo um compromisso. Todos digam compromisso. De ser mais generosa do que eu jamais fui em toda a minha vida. E, na verdade, eu realmente gosto de doar. É uma das coisas que eu gosto. Eu realmente gosto de fazer as pessoas felizes. Eu gosto de saber o que alguém deseja e depois surpreender a pessoa com aquele presente. Eu meio que sou assim desde que eu era criança, e então eu acredito que é um dos dons que Deus deu a mim. Assim eu havia decidido que eu queria ser mais generosa naquele ano do que já fui em toda a minha vida. E eu tive um bom começo. Eu até escrevi aqui, quero dizer, eu anotei todos os tipos de escritura sobre doar e todos os tipos de pensamentos. E, de fato, esse foi o meu compromisso, sabe? Eu estou reafirmando meu compromisso com Deus de ser generosa e ajudar o maior número de pessoas possível. O mundo está cheio de pessoas sofridas e necessitadas e nada é melhor ou mais poderoso do que ajudar essas pessoas. Eu estou ansiosa para transbordar e me destacar em doar e ver Deus trabalhar em meu próprio coração e na minha vida enquanto eu avanço. Então eu escrevi todos os tipos de coisas sobre quando você é egoísta ou infeliz e a melhor maneira de lutar contra a ganância, com a generosidade. Satanás odeia generosidade. Eu anotei várias escrituras sobre como ser generoso e ser mais como Deus. E sabe, como na maioria das coisas, você faz um compromisso. Por um tempo está em sua mente, você está prosseguindo e tudo está indo muito bem. Você está animado, mas de repente nós tendemos a ficar ocupados com uma outra coisa. E então nós nos esquecemos. Você sabe do que eu estou falando, você sabe como é. Vou dar-lhe exemplo, e se você não sabe, você vai saber. E assim, então eu entrei nesse período de vários meses em que eu apenas me senti mais gananciosa do que jamais senti. E, quer dizer, eu estava preocupada com dinheiro. Eu estava pensando sobre aposentadoria e o que nós vamos fazer e o que acontecerá se eu chegar ao ponto em que eu não posso fazer o que eu estou fazendo mais e os preços estão subindo e então eu fiquei tão irritada comigo mesma e eu senti que eu precisava fazer alguma coisa e eu fiquei pensando, o que há de errado comigo? Essa não sou eu não sou assim, não sou mesmo. E então, eu meio que consegui jogar isso por terra por um tempo, tirando do meu cérebro, mas logo eu estava novamente pensando, preocupada sobre o dinheiro que era estúpido, Isso não é o que eu normalmente faço. E então, e assim, no mês de agosto, no dia 1º de agosto deste ano, Deus então lembrou-me do meu compromisso com a generosidade e Ele mostrou-me tão claramente que tudo aquilo, na verdade, tinha sido um ataque de Satanás para impedir-me de me comprometer e colocar minha mente em outra coisa, sabe? E é assim, como é de costume comigo, Deus me deu uma ótima mensagem que não só ajudou-me, mas agora eu posso pregar para você. E Ele levou-me a Romanos 7, verso 21, onde Paulo diz, ele começa em Romanos 7,15, ele diz, eu não me entendo, o que eu quero fazer eu não faço, a coisa que eu não quero fazer é o que eu sempre acabo fazendo.
Qual é o meu problema? O que há de errado comigo? Por que alguém faria o que não quer fazer? E se você conhece essas escrituras, você pensa, cara, eu consigo me identificar, eu entendo. Sabe, você se deita na cama pela manhã e faz seus planos para a santidade naquele dia e funciona até você colocar os pés no chão e depois tudo acaba. E então, sabe, e pode ser realmente frustrante quando você realmente quer fazer o bem, sabe? E de alguma forma você simplesmente não consegue, ou se o faz é só por um curto período de tempo. E assim, ouça o que Paulo disse em Romanos 7:21. Assim eu encontro esta lei, uma regra de ação do meu ser, de que quando eu quero fazer o que é certo e bom, o mal está sempre presente em mim e eu estou sujeito às suas demandas insistentes. Então, em outras palavras, sempre que eu quiser fazer o bem, então eu posso esperar que a oposição está a caminho. Só porque decidimos fazer algo de bom, isso não significa que o inimigo vai estender o tapete vermelho e dizer, ó, querido, deixe-me ajudá-lo. Alguém aqui está se identificando com isso? Certo. Eu vou levantar aqui uma questão. Quantas peças de equipamentos de exercício você possui? Que você usou 2 semanas e agora está jogável em sua casa. Quantos de vocês têm uma matrícula numa academia? Mas você nunca foi lá? Você sabe o que dizem? Conheço um homem que tem uma academia, ele diz para mim que 60% daquelas pessoas que pagam mensalmente nunca aparecem. 60%. Por quê? Algo sempre entra no caminho. Sempre que você quiser fazer o bem. Eu vou colocar desta forma. Toda vez que você estiver fazendo qualquer coisa que ajude você a progredir, o diabo, ele odeia o progresso. Seja no estudo bíblico, algo para melhorar seu casamento, qualquer coisa que possa ajudá-lo a tornar uma pessoa melhor. Pode ser numa decisão de doar mais. Se você tomar a decisão de dizimar, você pode também calcular despesas extras. Você diz, por que fazer isso então? Porque se você conseguir ser consistente e passar por esse pequeno período de tempo, então você entrará num incrível nível de não só você ser uma bênção para outras pessoas, mas ser abençoado em troca. Mas deixa eu te dizer, quando nós fazemos um compromisso, é como se o diabo estivesse dizendo, bem, vamos ver se você realmente fala sério. Que tal uma dieta? Pergunto-me quantas dietas apenas nessa sala as pessoas começaram que duraram até você ficar com fome? Você sabe o quanto é fácil entrar numa dieta no domingo à noite após o jantar? Ou exercício, ou, sabe, seja lá qual for o caso, que tal se comprometer com... Eu vou passar tempo com Deus todas as manhãs antes de sair de casa. Bem, o diabo não se importa quando você começa alguma coisa. Mas ele odeia quando alguém termina, sabia? Na verdade, eu não acho que haja muitas pessoas que realmente terminam o que eu chamaria de destino de Deus para a vida delas. Que elas cumprem plenamente seu propósito e realmente, totalmente são o que Deus quer que elas sejam. Porque, veja, nós vivemos na era das distrações e tem tantas coisas para distrair-nos e chamar a nossa atenção, e hoje em dia mais do que nunca, sabe? Mas eu acho que ouvir isso hoje vai ajudá-lo a perceber que isso tudo é artimanha de Satanás para evitar que você seja a pessoa que Deus quer que você seja e tenha aquilo que Deus quer que você tenha. Quantos de vocês acham que é hora de não apenas começarmos as coisas, mas terminarmos? Tudo bem. Então,
1 Coríntios 16, 9. Pois uma ampla porta de oportunidade de serviço efetivo foi aberta para mim. Uma grande e promissora porta e com ela muitos adversários. Eu amo essa escritura. Paulo disse, ok, eu tenho mais uma oportunidade de fazer o bem, mas com isso eu também tenho muita oposição. Eu tenho muitas coisas vindo contra mim. E sabe, Satanás pode vir contra a sua mente, ele pode vir contra o seu corpo físico, ele pode fazer algo para deixar você chateado e perturbado, e então você tira sua mente do seu compromisso. E sabe, as maneiras de Satanás nos distrair são ilimitadas. E quer saber, nós temos a sabedoria de Deus e é tempo de nós nos acordarmos. Obrigada, vou conversar com alguém que está me ouvindo aqui, ó. É tempo de nós nos acordarmos e começarmos realmente a fazer o que Deus quer que nós façamos. Amém? Tudo bem. Está pronto? 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não fiquem surpresos ou perplexos com o fogo ardente que está ocorrendo para testar sua qualidade. Como se algo incomum, estranho e diferente para vocês e sua posição estivesse acontecendo com vocês. Porque nós ficamos tão surpresos quando surge a oposição. Bem, eu simplesmente não entendo por que isso está acontecendo. O diabo está dizendo, você realmente fala sério? O quanto você está sendo sincero a respeito disso? Vamos falar sobre distrações. Marcos 4, começando no versículo 14. O semeador semeia a palavra. Bem sabe, é o que eu estou fazendo hoje. O Espírito Santo, que trabalha através de mim, ele está semeando uma boa semente em seu coração para que ela possa produzir uma colheita incrível em sua vida, se você puder aguentar o tempo necessário para deixar enraizar. Amém? Deixa eu te dizer, por toda a palavra que nós temos disponível para nós hoje, e por toda a palavra que tantos de nós ouvimos e ouvimos ano após ano após ano, não há nenhuma desculpa para alguns de nós ainda estarmos fazendo algumas das coisas que estamos fazendo. Permitam-me perguntar, por exemplo, quantas vezes nós ainda precisamos ouvir, seja rápido para perdoar? Sim? Eu amo isso. Eu sei o que isso significa. Quantos entendem isso? Tudo bem. A ira do homem não promove a justiça de Deus. Seja rápido para ouvir, seja lento para falar. Quero dizer, quantas vezes precisamos ouvir a mesma mensagem de novo, e de novo, e de novo, e de novo, antes de nós realmente não temos que continuar ouvindo isso o tempo todo, porque tornou-se um hábito firmemente estabelecido em nossas vidas. Nós ouvimos a palavra, mas nós temos que fazer mais do que ouvir. Tem que se tornar revelação em nossa vida. Ela tem que ir da nossa cabeça para o nosso coração e, na verdade, tornar-se parte da nossa natureza, parte de quem nós somos. Eu acredito que, como crentes em Jesus Cristo, perdoar as pessoas deveria ser parte da nossa natureza. Não é algo que temos que tentar fazer, sermos convencidos a fazer. Nós compreendemos, nós entendemos, nós lemos a palavra, conhecemos o coração de Deus e nós simplesmente não vamos viver com raiva. Não é o que nós vamos fazer. Alguém aqui já teve uma roupa que era muito desconfortável para você? Ok. Bem, eu acho tão interessante que quanto mais velha eu fico, menos disposta eu estou a usar algo que é desconfortável. Eu não faço isso mais. Eu não me importo se eu não impressionar você, eu não vou fazer isso. Quero dizer, eu costumava usar sapatos e fiz isso por anos da plataforma, era muito idiota usar isso aqui, sabe? E então, naquela época, eles tinham saltos de uns 7 centímetros, mas
Eu acabei com calos nos meus pés e joanetes em meus pés. Então eu tive que fazer uma cirurgia para tirar aqueles joanetes e algumas vezes eu tive que remover calos cirurgicamente, tudo para parecer bonita. Vamos lá. Bem, quer saber? Hoje eu sou mais inteligente. E quanto mais nós caminhamos com Deus e mais velhos nós ficamos em Cristo. Vamos lá. Então, menos nós desejamos usar algo que não cabe em nós. Eu não estou falando aqui sobre as roupas, eu estou falando sobre... A Bíblia nos fala a respeito das vestimentas de um crente. Coloque os seus sapatos da paz. Coloque o seu capacete da salvação. Coloque o peitoral da justiça. Saiba quem você é em Cristo e caminhe com segurança sabendo quem você é. Andar em paz, estar em paz, fazer tudo o que você puder para manter a paz. Aperte o seu cinto da verdade, caminhe de acordo com a palavra. Colossenses 3, acima de tudo o que colocarem, vistam-se do amor, vistam-se da bondade, da misericórdia. Bem, veja, da mesma forma que eu não posso usar roupas que não me cabem mais, a raiva não me cabe mais, a falta de perdão, ela não me cabe mais. Ser grosseira também não me cabe mais. E de vez em quando, ainda vou usar de alguma insolência, mas não vai demorar muito para eu tirá-la, sabe? Estão bem? E então eu acredito que como crentes em Cristo, quanto mais velhos nós nos tornamos em Cristo, então mais os caminhos do mundo devem ser desconfortáveis para nós. Você está comigo? O semeador semeia palavras. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que têm a palavra semeada nos seus corações. E quando ouvem a palavra, Satanás vem imediatamente, pela força, tira a palavra que foi semeada neles. Então eu quero que você entenda que tudo que você ouviu nesta conferência, o diabo vai tentar tirar de você. Agora você pode contar com isso. E da mesma forma que é lançado em terreno pedregoso, são aqueles que, quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem, aceitam e acolhem com alegria. Isso é tão empolgante! Eu estou na conferência da Joyce. Cara, ela pregou uma mensagem na noite passada sobre perdoar seus inimigos e esta manhã sobre não agradar as pessoas. E agora, esta tarde, outra mensagem boa sobre como terminar o que você começou. Essa foi realmente boa. E o que acontece se você for para casa e ninguém fez o que você pediu para fazer enquanto estava aqui? Você não quer ir para casa, passar pela porta da frente. Eu não posso acreditar nisso. Oh, desculpe, você sabe, blá, 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 blá. Não estou zangada. Eu ouvi uma mensagem na noite passada sobre o perdão, mas eu estou brava. Amém? Vamos, você sabe exatamente do que estou falando. Agora eu estou avisando que você vai ser testado. Amém? Eu poderia pregar a melhor mensagem sobre a paz. Mas qual seria a sua reação se você chegasse ao estacionamento e o seu pneu tivesse furado? Eu poderia pregar a melhor mensagem sobre o amor. Mas o que aconteceria se você estivesse tentando sair do estacionamento e... Sim, deixa pra lá. Veja, ouvir aqui é apenas, tão somente, o primeiro passo. Nós ouvimos e ouvimos e ouvimos, mas o que Tiago nos diz? Se você apenas ouve a palavra e não a pratica, então você está enganando a si próprio. Então, verso 16 novamente. E do mesmo modo a que é lançado em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e imediatamente a recebem, aceitam e acolhem com alegria. Elas ficam entusiasmadas,
e elas não têm raiz profunda em si mesmas, então elas permanecem por pouco tempo, e quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, veja, eu amo isso. Às vezes o inimigo vem atrás de você apenas e simplesmente porque você está tentando aprender a palavra. Por nenhum outro motivo. Você não precisa ficar se perguntando por que isso está acontecendo comigo. Você está tentando fazer o certo. Está tentando fazer algo de bom. E o diabo realmente odeia o seu progresso. Então ele vai de todo jeito tentar garantir que você se esqueça mais rápido do que você recebeu. Elas imediatamente se ofendem, ficam incomodadas, indignadas e ressentidas, e elas tropeçam e caem. Aqui é semeada entre os espinhos, são aquelas que ouvem a palavra, mas as preocupações, as ansiedades do mundo, as distrações da época, o prazer e o deleite, o falso encantamento do engano das riquezas, os anseios e os desejos apaixonados por outras coisas, sufocam e paralisam e silenciam a palavra, tornando-a infrutífera. Sabe como você pode tirar o máximo proveito aqui hoje? Porque, para ser sincera, se você veio só para ver como é ao vivo a senhora da TV, sabe, eu não sei, mas seu tempo deve ser muito valioso para que você o invista aqui e depois vá para casa sem ser diferente do que você era antes de vir? Não faça isso. É uma perda de tempo fazer isso. E mesmo para mim, que tenho o privilégio de ser professora, porque no momento em que eu chego aqui para te ensinar, eu provavelmente não só preparei essa mensagem, mas eu passei por ela pelo menos 4 ou 5 vezes. Então, eu ensaiei essa mensagem agora cerca de 5 vezes eu mesma, além de pregá-la. Então, é melhor ver uma mudança em mim também. Ok? Então, aqui está o caminho para você obter o máximo benefício do que está ouvindo. Em primeiro lugar, reestude o material. Não pense que você entendeu só porque você ouviu. Se você fez alguma anotação, se você anotou qualquer uma das escrituras, se você comprar uma cópia gravada dessas mensagens, tudo que você fizer para reouvir esta mensagem, de novo e de novo, vai te ajudar a absorvê-la. Na noite passada eu falei sobre a importância de perdoar as pessoas e eu disse que eu tenho um bom livro chamado Faça um Favor a Si Mesmo e Perdoe. Bem, não pense que você sabe tudo o que há para saber sobre perdoar as pessoas porque você ouviu essa mensagem ontem à noite ou porque você tem as escrituras sublinhadas, a menos que você seja muito rápido para perdoar. E pode dizer honestamente, não há ninguém no planeta com quem eu esteja zangado, então você seria um bom candidato a comprar este livro e lê-lo, e lê-lo, e lê-lo, e lê-lo, até tornar-se parte de você. Um dos nossos problemas hoje é que existe disponibilidade demais. Então, nós ouvimos hoje, e depois, amanhã de manhã, ouvimos outra coisa, vamos à igreja no meio da semana e ouvimos outro sermão, e depois, no domingo, nós ouvimos um sermão diferente. E então nós vamos para a próxima conferência que vem para a cidade. Há mais 4 ou 5 outros assuntos. E assim pensamos que porque estamos ouvindo muito, que nós entendemos. Mas honestamente, nós precisamos passar mais tempo em uma única coisa. Nós gostamos de coisas novas um pouco demais, sabe? E o que precisamos fazer é ficar em algo até que nós realmente o saibamos.
chamo essa mensagem de por que é tão difícil terminar o que começamos. Bem. E eu queria chamá-la de quando você tenta fazer o bem, o mal sempre vem. Mas eu pensei em colocar esse título nela para que fizesse mais sentido mais tarde, quando as pessoas estiverem tentando escolher uma e elas escolhem de acordo com o título. Mas eu quero começar lhes dizendo algo que aconteceu comigo e eu deveria ser mais esperta depois de todos os anos de ministério e todo o ensino que fiz, mas isso somente prova como nós podemos ser enganados pelo inimigo. Eu espero que isso nos dê uma boa lição. Então, no dia 22 de novembro do ano de 2016, cerca de quase 2 anos atrás, eu escrevi no meu diário, o qual eu atualizo quase todos os dias. Eu realmente tenho